Pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos aqui para mais uma videoaula e estamos aí, na nossa turma do terceiro ano. E nessa aula aqui, pessoal, a gente vai aproveitar para tirar aí algumas dúvidas, das aulas anteriores, mais especificamente as dúvidas da aula 30 e da aula 31, tá certo? Então vamos começar aqui, sem mais delongas. A primeira pergunta é a pergunta do Gustavo, que ele diz assim: eu tenho dúvida em identificar e diferenciar o tipo de isomeria. Olha, Gustavo, é assim, a tua pergunta é a pergunta mais comum que o pessoal geralmente faz. Tipo, que isomeria eu vou usar? E por ser uma pergunta tão subjetiva, a única resposta que eu posso dar para ti é praticar. Por quê? Porque nós sabemos que cada isomeria tem a sua característica. A isomeria plana tem uma, a isomeria espacial geométrica tem outra e a isomeria óptica tem outra. Porém, eu não tenho como te dizer qual isomeria você vai usar. Vai depender do contexto da questão e pode ser inclusive mais de um tipo. O que eu geralmente comento com o pessoal, eu já comentei com vocês, é que no caso da isomeria plana, eu sempre vou ter que pegar um composto e comparar com outro. Então eu tenho que olhar esse composto e esse para saber qual é a isomeria, na plana. Na isomeria espacial, seja ela geométrica ou óptica, não tem isso. Você vai analisar se aquele composto tem as condições necessárias. Condições essas que nós já trabalhamos aí nas aulas anteriores. Então, não tem, tipo assim, você tem dificuldade em diferenciar o tipo de isomeria. Bem, repito, a melhor forma de fazer é você tentar praticar, fazer mais questões, assistir videoaulas, porque com isso você vai amadurecendo a sua capacidade de interpretação, certo? Se por acaso não tiver esclarecido a tua dúvida, então tipo assim, você pode indicar na questão tal, por exemplo, aí a gente resolve aquela questão, fique à vontade, mas no geral é essa a sensação realmente de isomeria, do que usar. E a resposta, como eu disse, é praticar para que você vá refinando, aprimorando a sua interpretação. Beleza, Gustavo? Muito bem. Vitória pergunta assim: estou com dúvida no levógiro. Depois explica novamente. Obrigado. Vitória, é assim. A palavra que você está usando faz referência à isomeria óptica em especial, né? O que acontece? O isômero óptico ele vai ser classificado em ativo ou inativo. O que é o isômero óptico ativo? É aquele que pega o feixe de luz, né? E vai desviar essa luz para a direita ou para a esquerda, certo? Se a luz atravessar o composto e não sofrer nenhuma inflexão, esse composto é inativo. Aí o que acontece? Se desviar para um lado ou para o outro, esse composto é isomeria óptica, beleza? O que é o levógeno? É aquele que desvia a luz para a esquerda, certo? Destrógeno seria aquele que desvia a luz para a direita. Tá bom? Então essa é a definição. Levógeno é um isômero óptico ativo, certo? Que causa uma inflexão, um desvio na luz para o lado esquerdo. Tá certo? E o oposto dele é chamado de destrógeno, que é o que desvia a luz para a direita. Eu espero ter respondido aí a tua pergunta. Isabela pergunta o seguinte: explique de novo sobre o conceito de diastereoisômero. De resto, ela estava ótima. Bem, ainda bem que vocês estão gostando desse formato. No entanto, eu vou aproveitar aqui o comentário de Isabela para externar novamente a minha preocupação. Galera, esse material está sendo produzido especialmente para as turmas, da Escola Nossa Senhora do Carmo. E para quem estiver assistindo o vídeo aí pelo YouTube, sem ser necessariamente da escola, mas em especial para os terceiranistas da escola. E aí o que acontece? Eu preciso ter a certeza de que vocês estão assistindo esse material. E nas últimas semanas eu tive até comentando no grupo que o número de visualizações caiu muito em relação à frequência na plataforma. E hoje eu quero comentar outro detalhe, né? As visualizações subiram, tudo bem. Porém, né?
Inclusive, eu acho que poucas pessoas vão estar escutando essa parte agora. Sabe por quê? Porque segundo as estatísticas do canal do YouTube, do meu canal, a maioria, 72% das visualizações do vídeo da turma do terceiro ano só assistem até 2 minutos e meio. Então, pessoal, não adianta ter só a visualização. Repito, esse canal não é um canal para simplesmente estar postando o vídeo e ganhar visualização no YouTube. Não, não é meu objetivo. Eu quero que o vídeo chegue até vocês. Se ele não está chegando até vocês, então eu vou, como eu disse, vou ter que procurar outra metodologia, voltar às videoconferências. Mas eu preciso que vocês assistam os vídeos, certo? Então fica aqui novamente o meu pedido. Muita gente diz, Paulo, mas a gente está assistindo e tal. Eu sei que tem uma galera que está acompanhando direitinho, mas repito, eu preciso que isso chegue ao maior número de alunos possíveis, não só pela visualização, mas pela taxa de avaliação, pela quantidade de tempo do vídeo que está sendo visualizado. Repito, o último vídeo tem uma média de 2 minutos e meio só de visualização. Eu não gravei só 2 minutos de vídeo. Então, pessoal, fiquem atentos a isso. Assistam a videoaula, porque se eu ver que não está sendo bem vista, eu repito, eu preciso mudar a minha estratégia. Volto para as videoconferências, tá certo? Fazer só esse parênteses aqui. E eu espero que a taxa de visualização e o tempo de exibição desse vídeo aqui que eu estou gravando agora melhore, tá certo? Mas eu preciso dessas avaliações, sejam elas positivas ou negativas, não tem problema você criticar não, certo? O importante é você avaliar, então avalie esse vídeo, por favor, tá? Voltando para a pergunta de Isabela, Isabela, é o seguinte, existe uma confusão, entre aspas, né, por assim dizer, entre os termos diastereoisômeros e enantiômeros, tá? O que acontece? Quando você vai analisar um composto em isomeria espacial, nós dizemos que ela pode ser uma espacial geométrica ou óptica. O que acontece? Quando um composto é a imagem especular do outro, nós dizemos que eles são dois enantiômeros. Quando esses compostos não são a imagem especular um do outro, eles são chamados de diastereoisômeros. Paulo, traduza, pelo amor de Deus. Então, repito. Este termo que você perguntou, juntamente com a palavra enantiômeros, vou até colocar aqui, enantiômeros, são dois termos relacionados à isomeria espacial, certo? Esse daqui é quando, como eu mencionei até na aula de isomeria óptica, se eu pegar a minha mão direita e colocar na frente de um espelho, vamos dizer que tem um espelho aqui, tá? Esse traço aqui fosse um espelho. O que é que eu vou enxergar no espelho? Eu vou enxergar a minha mão esquerda e vice-versa. Essas imagens, elas se sobrepõem, uma sobrepõe a outra, tá vendo? Isso é o que nós chamamos de enantiômeros, é quando um composto é a imagem do outro. Diastereoisômeros é exatamente o contrário, é quando eles têm isomeria óptica, mas um não é a imagem do outro. E para isso eu coloquei dois exemplos aqui do lado, ó, preste atenção. Eu vou até passar um traço aqui para separar o primeiro exemplo do segundo. Observe aqui esses dois compostos. Eles vão ter uma isomeria aqui, não vão? Geométrica, tá? Aqui a ligação dupla, tá juntinho, mas aqui é uma ligação dupla. Ó, tem isomeria geométrica. Porém, vamos imaginar o que eu disse? Vamos imaginar aqui um espelho, certo? Eu estou enxergando esse composto no espelho. Percebe que ele não está na mesma posição? Aqui tem uma bolinha grande, aqui é uma bolinha pequena com bolinha pequena. Show de bola. Bolinha grande com bolinha grande. Show de bola. Mas aqui de novo, bolinha pequena, bolinha grande. Esse composto e esse são exemplos de diastereoisômeros. Um não é a imagem do outro. Diferentemente do composto aqui de baixo. Observe só. Está aqui o composto. Olha lá. Vamos de novo imaginar que tem um espelho aqui. Certo? Olha o que é que eu consigo perceber. Olha essa bolinha e essa. São a mesma. Olha essa bolinha e essa. São a mesma. Essa com essa com essa. Percebe que é como se eu estivesse olhando para a imagem da mão que eu falei nesse instante.
Então, esses aqui são enantiômeros, enquanto esses dois aqui são diastereoisômeros. Um não é a imagem especular do outro. Os enantiômeros são. Certo? Somente essa a diferença. Ok, Isabela? E a última pergunta é a pergunta de Eduarda. Que ela diz assim, ela tem dúvida na definição de mistura racêmica. Então, muito bem. Quando eu respondi a questão de Vitória, eu disse que os isômeros podem ser ativos e inativos. Os ativos são aqueles que desviam a luz polarizada para a esquerda, levógeno, para a direita, destrógeno. O que é a mistura racêmica, Eduarda? A mistura racêmica é aquela na qual eu vou ter o seguinte. Ela é composta, mistura racêmica. Ela vai ser composta, inclusive ela tem até usado um termozinho, é uma mistura equimolar. Vou até colocar aqui, uma mistura equimolar. Equimolar por quê? Porque ela vai ser a junção, pessoal, de 50%. 50% das moléculas são do tipo levógeras e 50% são dextrógeras. Aí o que é que acontece? Se é 50% para um lado e 50% para o outro, o que é que vai acontecer no final das contas? Um vai anular o outro, por assim dizer. Então ela é uma mistura formada pelos dois tipos de molécula. Isso é uma mistura racêmica, o que torna o composto opticamente inativo. Certo? Então, repetindo, mistura racêmica, a mistura equimolar, né, proporções iguais, entre moléculas levógeras e dextrógeras. Certo? Essas são as dúvidas da aula número 30. Vamos agora para as dúvidas da aula 31. Galera, se alguma dessas dúvidas não ficou totalmente esclarecido, vocês perguntem novamente. Sempre tem tópico de dúvida lá na plataforma, tá bom? Muito bem. Na aula 31, o que é que nós temos? É uma outra pergunta de Vitória. Paulo, sempre tenho dúvida em relação à diferença entre a menor massa do alceno. Pode explicar uma questão? Obrigado. Vitória, eu acho que a sua pergunta, pelo que eu pude perceber, se eu estou interpretando errado, depois você me corrige, por gentileza, e pergunte de novo, é sobre a isomeria geométrica EZ, que é para saber quem é o grupo de maior massa e menor massa para a questão da prioridade. Então aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder analisar. Ó, estão aqui os carbonos da ligação dupla, né? Vamos botar aqui os carbonos. E aí eu vou analisar o seguinte, o que acontece? Primeiro eu tenho que verificar que a isomeria existe. Então, ó, esse grupo é diferente desse. Então, tá, beleza. Esse grupão aqui é diferente desse. Então, a isomeria, ela existe. Porém, qual dos dois tipos é? É a cis-trans ou é a EZ? Perceba, esses dois grupos, eles são semelhantes, mas esses não são. Então, esse composto aqui ele vai ter isomeria do tipo EZ. Aí, eu acho que é essa a sua pergunta. Como é que eu faço para escolher os grupos de prioridade? Os que têm maior massa. Então, por exemplo, entre esse composto e esse... Composto não, entre esses grupos, né? Entre esse grupo e esse, quem tem mais massa? Esse daqui. Então, ele seria o grupo de prioridade. Desse lado aqui, nessa parte de cima. Na parte de baixo, qual desses dois grupos tem maior massa? O de baixo, aqui, ó. Então, esse composto aqui seria o grupo de prioridade. Então, você olha a massa molar do grupo para saber, né, quem é o grupo de prioridade de cada lado. Tá certo? Eu espero ter respondido. Como eu disse, eu não respondi, você me pergunta de novo, tá bom? Isabela pergunta assim, ela pede para corrigir a questão número 1 da atividade do dia 16/10, e é essa questão que eu deixei aqui. Que diz, o alceno de menor massa molar, que apresenta simultaneamente isomeria geométrica e isomeria óptica. Aí ele tem as fórmulas, né? Bem, vamos para a parte prática do processo. Alceno tem uma característica, porque assim, quando a gente trabalha com vestibular, a gente tem que tentar encontrar os atalhos. Então, alceno, qual é a fórmula molecular de um alceno? Né? Tá falando aqui, alceno. A fórmula geral deles é CnH2.
H2N. Então os Hs estão o dobro dos carbonos. Isso é o dobro disso. Isso não é o dobro disso. Então a letra B eu já estou descartando. Esse é o dobro, esse é o dobro, esse é o dobro. Bem, Paulo descartou só a alternativa. Sim, mas já descartou. Outra coisa. Se eu quero isomeria óptica, eu tenho que lembrar que para isomeria óptica eu vou precisar pelo menos de um carbono que tenha a propriedade de ser quiral. Então, pessoal, vamos começar a pensar. Eu quero isomeria geométrica em um alceno. Tudo bem. Então eu vou ter que ter pelo menos uma ligação dupla. Confere, vou usar aqui o espaço aqui embaixo para tentar resolver. Tem que ter uma ligação dupla, confere. O que mais que tem que ter? Esse carbono aqui, ele não pode estar ligado a duas coisas iguais. Então, tipo assim, não pode ser, por exemplo, H e H aqui. Então eu vou ter que botar pelo menos mais um carbono aqui. E aqui pode até ser um H. Certo? Paulo, como é que está o raciocínio? Tem que ter isomeria geométrica. Ligação dupla porque é um alceno. Esse grupo e esse não pode ser igual porque senão não tem isomeria geométrica. Para isomeria óptica eu vou precisar de mais um carbono. Certo? Mais um carbono. Que esteja ligado a 4 coisas diferentes. Como é que eu vou fazer isso então? E só posso usar carbono e hidrogênio. Então, resumindo a história, esse composto aqui, o alceno que ele está pedindo, tem que ter as duas características simultaneamente. E aí o que é que você percebe? O que é que a gente está percebendo aonde eu quero chegar? Você vai ter que tentar pegar fórmula por fórmula e construir. Esse é o macete da questão, tá bom? Então, por conta do tempo aqui, eu vou direto à resposta. A resposta é a letra E. Vai ser o C7H14. Paulo, tem alguma outra forma de resolver a questão? Pessoal, eu acho que a forma mais direta seria essa. Eu já eliminei uma alternativa. E repito, eu estou percebendo que eu preciso montar um composto com duas isomerias simultaneamente. E esse composto vai ser exatamente o C7H14. Certo? Muito bem. Certo, Isabela? Eu espero ter respondido a sua dúvida, né? Ok? E aí, como é que ficaria a estrutura? Bem, aqui já está resolvida a isomeria geométrica, que vai ficar um H, tá? E agora o que é que eu preciso? Eu preciso que esse carbono aqui faça mais 3 ligações, que uma já tem, mais 3 ligações diferentes. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou botar um carbono para cá. Se eu botar só um carbono aqui, já dá errado, porque vai ficar igual. Então, eu vou botar 2 carbonos. E aqui pode ser simplesmente um H. Tá certo? Então, vamos botar aqui os hidrogênios. E pronto. Repito. Paulo, não daria para fazer com menos carbono? Não daria por conta dessa questão aqui. Eu preciso juntar as duas isomerias. E aí, como for resposta, ó, seria a alternativa que eu já comentei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos e 14 hidrogênios. Vocês podem contar aí para ver se eu esqueci algum hidrogênio. Eu acredito que não. Beleza? Então, Isabela, é basicamente isso. E a última pergunta para a gente encerrar é a pergunta de Eduardo, que diz assim: eu ainda tenho dúvida na resolução de questões de isomeria óptica. Bem, a tua pergunta, Eduardo, é um pouco parecida com a de Gustavo, é muito subjetiva. Então, assim, a dúvida que você tem é o que? Na hora de identificar um carbono quiral, qual é a sua dúvida especificamente? Como eu não sei necessariamente onde é, eu peguei aqui uma questão para a gente resolver, que ela diz assim: a anfetamina é uma substância com poderosa ação estimulante sobre o sistema nervoso central. É usado no tratamento de pacientes que sofrem de depressão e também em regimes de emagrecimento. Todavia, algumas pessoas utilizam anfetamina sem orientação médica com o objetivo de obter a sensação de euforia por ela provocada. A forma estrutural da anfetamina, representada abaixo, exemplificando um caso de isomeria. Aí nós temos a fórmula e nós temos as alternativas. Geométrica de compensação, função óptica D. Veja o que eu disse para a questão de Gustavo e aí novamente eu chamo a atenção de todo mundo.
Ele está pedindo que a gente analise só esse composto. Não tem uma comparação. Então, galera, se não tem comparação, não pode ser isomeria de função, não pode ser compensação, nem pode ser de cadeia. Porque não tem com quem comparar. Próximo passo. Isomeria geométrica tem ligação dupla? Até tem, só que é na parte fechada. Então, acabou-se. A nossa resposta é simplesmente isomeria óptica. E aonde é que está o nosso carbono quiral? Bem, vamos descartar, né? Aqui dentro eu nem vou olhar. Por quê? Porque o carbono quiral ele tem que ser um carbono que só faz ligação simples. Ponto. Esse cara aqui e esse cara aqui também está descartado pela regrinha que a gente apresentou lá na aula. CH3 e CH2 não pode ser. Então só pode ser esse. Será que ele é realmente? É. Ele está ligado aqui para cima com esse H. Para baixo NH2. Para o lado direito com CH3. Para o lado esquerdo, atenção aí que às vezes a galera se engancha. Ó, para o lado esquerdo conta tudo isso aqui, pessoal. Olha o grupo inteiro. E como eu disse aqui para cima, eu vou botar só a título de representação. Ó, esse H eu estou repetindo aqui em cima, tá bom? Ele está ligado com o H aqui para cima. Então ele é um carbono quiral, portanto isomeria óptica. Beleza? Muito bem. Pessoal, desde já eu agradeço mais uma vez a atenção. Eu espero que todo mundo tenha assistido o vídeo até o final, certo? Sem eu estar precisando pegar no pé, como eu disse antes, não estou em busca de visualização, não é isso a nossa proposta. A proposta é atender vocês da melhor forma possível. Então me dê um feedback, continuem avaliando o vídeo e assistam os vídeos, tá bom? No mais, tenham todos uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.